sempre demonstrara ter ótimo caráter. Chegara a ser selecionada, sinal infalível de boa reputação, para trabalhar na Pornodiv, divisão do departamento de ficção encarregada de produzir pornografia barata para distribuir entre os proletas. A divisão recebera o apelido de Casa da Nojeira, dado pelas pessoas que trabalhavam lá, explicou. Ficara lá durante 1 ano, ajudando a produzir opúsculos em pacotes lacrados com títulos como Casos de Espancamento ou Uma Noite no Internato de Garotas, que seriam comprados furtivamente por jovens proletários convencidos de que estavam adquirindo algo ilegal. Como são esses livros? Perguntou Winston curioso. Uma tremenda de uma porcaria. Na verdade, são muito chatos. São apenas 6 histórias muito recortadas e reaproveitadas. Bom, só trabalhei nos caleidoscópios, claro. Nunca fiz parte do pelotão reescritor. Não sou literata, querido, nem para isso eu dou. Winston ficou sabendo atônito que todos os trabalhadores da Pornodiv, exceto o chefe da divisão, eram moças. Supostamente os homens, cujos instintos sexuais eram menos controláveis que os das mulheres, corriam maior risco de ser corrompidos pelo lixo com que lidavam. Eles não gostam nem de ter mulher casada trabalhando lá, acrescentou Júlia. Todo mundo sempre pensa que as garotas são tão puras. Bom, aqui está uma que não é. Ela tivera seu primeiro caso aos 16 anos. O parceiro era um homem de 60 anos, membro do partido, que mais tarde cometera suicídio para evitar a prisão. Aliás, uma boa providência, observou Júlia. Do contrário, teria sido obrigado a divulgar meu nome na hora da confissão. Depois houvera vários outros. Para ela, a vida era uma coisa muito simples. Você fica querendo se divertir e eles, ou seja, o partido, faz de tudo para evitar que você se divirta. Você faz de tudo para infringir as regras. Ela parecia achar muito natural que eles quisessem privar você de seus prazeres, assim como era natural que você quisesse evitar ser flagrado. Odiava o partido e dizia isso com palavras grosseiras, mas não o criticava globalmente. Só se interessava pela doutrina do partido quando ela dizia respeito à sua vida particular. Winston percebeu que nunca usava palavras em nova fala, com exceção das que haviam migrado para a linguagem corrente.
nunca ouvira falar na confraria e se recusava a acreditar em sua existência. Todo tipo de revolta organizada contra o partido lhe parecia uma bobagem. A coisa mais inteligente a fazer era infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo. Ele ficou pensando que devia haver muitas outras garotas como ela na geração mais nova. Pessoas que haviam crescido no mundo da revolução, ignorantes de tudo o mais, aceitando o partido como uma coisa tão inalterável quanto o céu, deixando de rebelar-se contra sua autoridade, mas tratando de esquivar-se como um coelho escapa de um cão. Não discutiram a hipótese de casamento. Tratava-se de uma coisa muito remota para que valesse a pena pensar nela. Impossível imaginar algum comitê capaz de sancionar um casamento daqueles, mesmo que fosse possível dar um jeito em Catherine, a mulher de Winston. Mesmo como devaneio, aquele era um caso sem esperança. Como era a sua mulher? Indagou Júlia. Sabe aquela palavra em nova fala, benepensante? Com o sentido de naturalmente ortodoxo, incapaz de ter um mau pensamento. Não, eu não conhecia a palavra, mas conheço muito bem esse tipo de gente. Winston começou a contar a história de seu casamento, porém, por estranho que parecesse, tudo levava a crer que Júlia já estava a par dos pontos essenciais. Descreveu para Winston quase como se ela própria tivesse visto ou sentido aquilo. O modo como o corpo de Catherine se enrijecia quando ele a tocava. Aquele jeito dela de parecer que o estava rechaçando com todas as suas forças, mesmo quando enlaçava o corpo dele. Winston não sentia dificuldade em conversar sobre essas coisas com Júlia. Fazia muito tempo que Catherine deixara de ser uma lembrança dolorosa para tornar-se simplesmente uma lembrança desagradável. Eu teria aguentado se não fosse por uma coisa, disse ele. Contou da pequena cerimônia frígida da qual Catherine o obrigava a participar semanalmente, sempre na mesma noite. Ela tinha horror daquela coisa, mas nada no mundo a impediria de fazer aquilo. Ela costumava chamar de "você nunca imaginaria". Nosso dever para com o partido, disse Júlia no mesmo instante. Como você sabia? Também já frequentei a escola, querido. Palestras mensais sobre sexo,
para jovens acima de 16 anos. E o movimento da juventude. Enfiam esse negócio na sua cabeça por anos a fio. Admito que em muitos casos funciona, mas é óbvio que nunca se sabe. As pessoas são tão hipócritas. Júlia começou a especular sobre o assunto. Com ela, tudo sempre ia dar em sua própria sexualidade. Assim que essa questão era abordada de alguma forma, ela demonstrava uma grande perspicácia. Diferentemente de Winston, entendera o significado profundo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas que o instinto sexual criasse um mundo próprio fora do controle do partido, um instinto que, por isso, se possível, tinha de ser destruído. O mais importante era que a privação sexual levava à histeria, desejável porque podia ser transformada em fervor guerreiro e veneração ao líder. Eis como Júlia descrevia a questão. Quando você faz amor, está consumindo energia. Depois se sente feliz e não dá a mínima para coisa nenhuma. E eles não toleram que você se sinta assim. Querem que você esteja estourando de energia o tempo todo. Toda essa história de marchar para cima e para baixo e ficar aclamando e agitando bandeiras não passa de sexo que azedou. Se você está feliz na própria pele, por que se excitar com esse negócio de grande irmão? Planos trienais, 2 minutos de ódio e todo o resto da besteirada. Tudo muito verdadeiro, ele pensou. Havia uma conexão íntima e direta entre castidade e ortodoxia política. Porque de que maneira manter no diapasão certo o medo, o ódio e a credulidade imbecil que o partido necessitava encontrar em seus membros se algum instinto poderoso não fosse represado e depois usado como força motriz? A pulsão sexual era perigosa para o partido e o partido a utilizava em interesse próprio. A pulsão de paternidade também fora instrumentada de forma semelhante, embora fosse impossível abolir a família. E, na verdade, as pessoas eram estimuladas a gostar dos filhos, quase nos moldes de antigamente. As crianças, por sua vez, eram voltadas sistematicamente contra os pais e aprendiam a espioná-los e a relatar seus desvios. Com efeito, a família se transformara numa extensão da polícia das ideias.
Era um instrumento graças ao qual todos podiam ficar noite e dia cercados por informantes que os conheciam intimamente. De repente, os pensamentos de Winston voltaram-se para Catherine. Não havia dúvida de que Catherine o denunciaria à polícia das ideias se ela por acaso se mostrasse suficientemente inteligente para conseguir detectar a inortodoxia das opiniões dele. Mas, na verdade, o que o levou a se lembrar dela naquele momento foi o calor sufocante da tarde, um calor que fizera a testa dele transpirar. Começou a contar a Júlia alguma coisa que havia acontecido, ou melhor, que não havia acontecido em outra tarde abafada de verão, 11 anos antes. Fazia 3 ou 4 meses que estavam casados. Em algum lugar de Kent, os dois haviam se desgarrado numa caminhada comunitária. Aconteceu porque retardaram o passo. Não mais de 2 ou 3 minutos, mas tomaram a direção errada e acabaram se vendo impedidos de avançar quando chegaram à beira do paredão de uma antiga mina de giz. Era um paredão a pique de 10 ou 20 metros, com rochas no fundo. Não havia ninguém a quem pudessem pedir informações sobre o caminho. Assim que percebeu que estavam perdidos, Catherine ficou muito preocupada. O fato de afastar-se por um momento que fosse do grupo ruidoso de caminhantes dava-lhe a sensação de estar agindo incorretamente. Queria voltar correndo pelo caminho por onde tinham vindo e começou a procurar na outra direção. Naquele momento, porém, Winston percebeu alguns tufos de salgueirinhas crescendo nas rachaduras da colina sobre a qual eles se encontravam. Um dos tufos era de 2 cores, magenta e vermelho tijolo, aparentemente crescendo da mesma raiz. Winston jamais vira uma coisa como aquela e chamou Catherine para que ela fosse ver. Olhe, Catherine, olhe só essas flores. Aquela moita lá embaixo, perto do fundo. Está vendo que são de 2 cores diferentes? Ela já se virara para voltar por onde haviam vindo, mas assim mesmo tensa foi até onde ele estava. Chegou a inclinar-se sobre o paredão para ver o lugar que ele apontava. Winston estava um pouco atrás dela e apoiou a mão em sua cintura para dar-lhe mais segurança. Nesse momento ocorreu-lhe de repente que os dois estavam completamente sozinhos. Não havia uma única criatura humana em lugar nenhum. Nenhuma folha se mexia,
Não havia nem passarinho por perto. O risco de haver um microfone escondido num lugar daqueles era muito pequeno e, mesmo que houvesse, só captaria sons. Era o momento mais quente, mais modorrento da tarde. O sol ardente os fustigava, o suor lhes escorria pelo rosto. Foi então que surgiu a ideia. Por que você não deu um bom empurrão nela? Disse Júlia. Eu teria feito isso. Sim, querida, você teria feito isso. Eu também, se naquela época eu fosse a pessoa que sou hoje. Ou talvez eu fosse, não tenho certeza. Você se arrepende de não ter empurrado Catherine? Me arrependo. Tudo considerado, me arrependo. Estavam sentados um ao lado do outro no piso empoeirado. Ele a puxou para mais perto. A cabeça dela se apoiou no ombro dele e o cheiro agradável do cabelo de Júlia se sobrepôs ao das fezes de pombo. Ela era muito jovem, pensou ele, ainda esperava alguma coisa da vida. Não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente, precipício abaixo, não resolvia coisa alguma. Na verdade, não teria feito diferença, ele disse. Então, por que você se arrepende de não tê-la empurrado? Só porque prefiro fazer uma afirmação positiva a outra negativa. Nesse jogo que estamos jogando, não temos como vencer. Alguns tipos de fracasso são melhores do que outros. Só isso. Ele sentiu que os ombros dela se encolhiam de leve, discordando. Ela sempre o contradizia quando ele falava alguma coisa daquele tipo. Não aceitava como uma lei da natureza o indivíduo sair sempre derrotado. De certa maneira, Júlia percebia que ela própria estava condenada, que mais cedo ou mais tarde a polícia das ideias haveria de apanhá-la e matá-la. Mas com outra parte de sua mente acreditava que havia algum jeito de construir um mundo secreto onde fosse possível viver do jeito que se quisesse. Só era preciso sorte, esperteza e ousadia. Não entendia que essa coisa chamada felicidade não existisse, que a única vitória estaria num futuro distante, muito depois da morte da pessoa, que a partir do momento em que se declarava guerra ao partido, era melhor pensar em si próprio como um cadáver. Os mortos somos nós, disse ele. Ainda não morremos, disse Júlia de modo trivial. Fisicamente, não. 6 meses, 1 ano, talvez 5 anos. Tenho medo da morte. Você é jovem. Portanto, em princípio, tem mais medo da morte do que eu.
É claro que iremos protelá-la o máximo possível, mas a diferença é muito pequena. Enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida serão a mesma coisa. Ah, que bobagem! Com quem você prefere ir para a cama? Comigo ou com um esqueleto? Você não sente prazer em estar vivo? Não gosta de sentir? Este sou eu. Esta é minha mão. Esta é minha perna. Sou real, sou sólido, estou vivo. Não gosta disto? Virou o corpo e comprimiu o peito contra o dele. Ele sentiu seus seios maduros e ao mesmo tempo firmes por baixo do macacão. O corpo dela parecia verter um pouco de sua juventude e de seu vigor para dentro do corpo dele. Sim, eu gosto, disse ele. Então pare de falar em morrer e agora ouça-me. Temos que combinar nosso próximo encontro. Que tal voltarmos àquele lugar no bosque? Já deixamos passar um bom tempo, só que desta vez você precisa chegar lá por um caminho diferente. Já planejei tudo. Você toma o trem. Mas olha aqui, vou fazer um desenho para você. E com seu jeito prático, ela juntou um pouco de poeira e formou um pequeno quadrado. Em seguida, pôs-se a desenhar um mapa no chão com um galinho retirado de um ninho de pombo.